As pessoas são imaturas. Isso é uma frase que poucas pessoas discordariam, mas que na realidade muitas estão mais acostumadas a apontar o dedo para os outros do que realmente olhar para o próprio umbigo, né? A gente vê aí uma alta de pessoas acusando familiares de serem narcisistas. Aliás, isso é uma coisa interessante. É muito difícil você olhar assim para uma e entender se um relacionamento é tóxico ou não só pelo relato de uma pessoa, tá? A gente pode olhar para qualquer tipo de relacionamento, por exemplo, dizer que os pais de uma pessoa são abusivos, né? Falar que eu cresci com pais abusivos, ao mesmo tempo em que tanto o pai pode ser abusivo quanto ele pode ter um filho tóxico, né? Quanto os dois podem ser tóxicos, né? A gente tem essas três possibilidades. E é engraçado porque todo mundo vai, né, contar a história da sua perspectiva. E a perspectiva de uma pessoa ela pode sim estar alinhada com a realidade, mais alinhada, né? Só que a gente não sabe só pela narrativa das pessoas. Porque pela narrativa das pessoas a gente pode imaginar qualquer coisa acontecendo, né? Enquanto em alguns relacionamentos tóxicos realmente coisas muito absurdas acontecem, né? De fato. Então, se um filho fala que o pai por exemplo, narcisista, pode ser que o próprio filho seja, ou que ele fez um diagnóstico errado, quanto pode ser que ele esteja certo. Você não sabe, né? Nem para sim, nem para não, você tem certeza, tá? Então, esse é um tipo de exemplo. Mesma coisa vale para relacionamentos amorosos, de maneira geral. E esse é o tipo de vídeo que eu não quero ter uma linha propriamente para chegar numa conclusão. É só realmente uma coisa que eu vou pensando e vou falando sobre, né? Bem, e as pessoas elas têm essa imaturidade justamente quando elas querem muito que as pessoas as reconheçam, né? Essa ideia de honra, cara, uma coisa que eu nunca entrou na minha cabeça, tá? É como é um valor humano quase universal entre as culturas a ideia de honra, né? Uma coisa do Bushido, que o Bushido, inclusive, vou até desagradar alguns amigos meus que também são admiradores do Japão. O Bushido foi uma coisa criada pelo Ocidente que se enraizou na cultura do Japão, mas que não é propriamente algo que estava no Japão tradicional, mas que criou-se o mito do Bushido, né? Do caminho do guerreiro, daquela ideia de honra, né? Até no próprio Shogunato já tinha algumas noções assim, mas isso daí foi formalizado por um ocidental e que foi uma lenda que basicamente se espalhou no Japão, né? Propriamente. E é interessante que já tinha essa noção, né, tanto no Bushido quanto nas culturas mais antigas, de preservar a honra, e a honra sempre me foi um valor muito estranho. Eu não sei porquê, tá? Isso daí realmente é uma coisa pessoal minha. Porque assim, cara, eu já vou explicar um pouco, né? Mas a honra é uma coisa que depende da opinião externa, que é algo que está além do controle da pessoa, né? Agora você até meio estoico, né? É uma coisa sobre a qual você tem um controle muito limitado, né? E é basicamente você quase querer ter uma propriedade sobre o doxa, uma propriedade sobre a crença que as outras pessoas têm, o julgamento que as outras pessoas têm sobre você. Eu entendo o valor cristão de honrar pai e mãe, até mesmo, né, eu falei aí das possibilidades de ter paternagem abusiva e coisa do tipo, de você ter uma certa caridade, para com os seus pais, né? Mesmo que isso não signifique concordar em absoluto com eles, né? Ou ser conivente com abusos de criação. Mas eu entendo, né, essa honra nesse sentido de que você está sendo caridoso, de certa forma, né? Mas por outro lado, essa ideia da honra como um valor a ser defendido, como, eu tenho que proteger a minha honra, me mostra que a pessoa não tem a personalidade dela solidificada, de modo que a pessoa se importa excessivamente com a opinião externa das outras pessoas sobre ela, em que o juízo analítico que ela tem delas depende do juízo de valor que as outras pessoas têm sobre ela, entende? E eu sempre levei isso como um valor pessoal, que eu vou ser cada vez mais livre quanto menos eu me importar com as opiniões que as outras pessoas têm de mim.
certo? Isso é um valor pessoal, certo? E isso tem um pouco daquele arquétipo meio rebelde, né? Que eu, inclusive, eu acho um arquétipo super sexy, essa noção do rebelde, né? Meio que aquele rebelde da escola de, foda-se, né? A opinião das outras pessoas, tal, não sei o quê. Eu acho que tem um componente meio adolescente revoltado também, né? Mas naquele lado de, eu quero quebrar normas e padrões, aí eu já acho que a pessoa tá também já querendo chamar atenção e pervertendo o que é essa ideia do rebelde de você não precisar da validação externa, né? Você vai para outro lado da Ubris, né? Para buscar validação externa através do choque, né? Mas eu sempre tive essa ideia de que você vai ser mais livre e mais individualizado quanto menos você precisar da opinião externa. Porém, eu entendo que para você se concretizar e se individualizar totalmente, você tem que casar aquelas suas características que são mais gerais, unas, formais, com aquilo que é mais individualizado seu. Por incrível que pareça, né? Por mais paradoxal que pareça, mas é que existem em todos os entes concretos essa contraposição entre aquilo que é geral e aquilo que é individual, propriamente. E eu acredito que na formação da psique não seja de forma alguma diferente. Eu tô palpitando, né, sobre psicologia, né? Como vocês sabem, não é a minha área principal de atuação, né? E eu tenho pouca formação nessa área. Então eu tô fazendo uma palpitagem aqui um pouco com mais probidade epistêmica, né? Sendo mais honesto, intelectualmente honesto. Então, eu realmente acho muito estranha essa noção de honra, e eu acho que essa noção de honra está intimamente ligada a uma falta de amadurecimento da psique, de você buscar a honra e a validação externa. E eu acredito que o desenvolvimento de um bom intelecto, mas isso já é mais baseado na minha experiência de vida do que realmente algo propriamente uma prova apodítica, que o desenvolvimento do espírito, o desenvolvimento do intelecto, ele leva a você ter uma autoridade natural, ao contrário da autoridade do Kratos. E eu penso muito que existe essa tensão entre a autoridade do Kratos e a autoridade do Logos, né? A autoridade da força bruta, do Ad Bacum, contra a autoridade intelectual. E que a autoridade intelectual, em última análise, sempre ganha, porque ela está fundada nas estruturas causais da realidade que estão sobre, assim, esmagadoramente acima das forças cegas em dirigir. As forças cegas principalmente das nossas emoções, digamos assim, né? E por outro lado, que as nossas emoções elas não são necessariamente nossas inimigas, mas apenas quando elas são desordenadas e nós somos escravos delas. Então, percebe que sempre o problema de você ser escravo de um aspecto temporal da existência, né? Tanto as emoções quanto a ideia de honra, ela vem muito dessa noção de imaturidade, como você esperar muita compreensão externa, sendo capaz de prover pouca compreensão, enquanto o amadurecimento da psique é justamente o contrário, né? Você ser muito compreensivo e ao mesmo tempo sem você entender que você não precisa da compreensão externa porque você tem a sua personalidade solidificada. Você sabe quem você é e você não precisa da aprovação externa, né? Em algum grau, eu não vou dizer que, assim, 0% você deve negar completamente, né, a opinião sobre as outras pessoas por você, tanto não só porque feedback faz bem pro ego às vezes, mas porque nós somos seres sociais, né? E às vezes é necessário manter justamente alguma aparência também de... Não é algo que a gente também deva destruir por completo, né? Senão a gente chegaria até numa gnose de achar que tudo que é proveniente da matéria é ruim. E eu sinto que às vezes eu brinco um pouco com essa noção de que tudo que é imanente material é algo que é muito inferior. Eu realmente acredito que seja ontologicamente inferior, mas que não é ruim em si, né? Mas que se for bem ordenado e com finalidades específicas e não ser tomado como um princípio em si, pode ser interessante a gente manter algum nível de ter uma boa reputação, mas isso não pode se tornar uma obsessão e isso é uma coisa inferior na sua vida e que
Quanto mais atenção você der para isso, mais você vai se infantilizar psiquicamente. Eu enxergo dessa forma, né? Então, esse é um podcast, né? Como vários podcasts que eu ando gravando ultimamente, mas sem com a necessidade de chegar a uma conclusão propriamente dita. Só reflexões, coisas que eu tava pensando sozinho e acabei querendo transformar em vídeo, em podcast. Outra coisa, esse canal aqui, Teoria e História, é um canal para falar sobre assuntos mais filosóficos e simbólicos relacionados, né? Essa ideia de permanência e desse ciclo, né, da matéria. Basicamente, essa antinomia entre teoria e história, falar um pouco também sobre os símbolos de esquerda e direita. Então, esse canal é um canal inspirado, claro, em Menger, o nome, né? Em Mises também, que o Mises escreveu um livro chamado Teoria e História em homenagem ao Menger. Mas é um canal, sobretudo, para falar, focar ainda mais nesse aspecto filosófico e reflexões, né, baseadas nesses estudos propriamente ditos. Então, é uma coisa que eu já estava fazendo no Metalnomics, mas que eu quero focar um pouco mais, talvez até de uma forma um pouco mais sóbria também, sem gameplay, sem nada. Enquanto o Metalnomics eu vou falar dessas coisas, mas eu vou tentar deixar mais para a economia de maneira geral, né? E ciências sociais, não só economia, mas ciências sociais de maneira geral, né? Então, é uma segmentação, não é tão rígida, né? Mas o foco desse canal vai ser justamente falar dessa antinomia entre teoria e história, entre o geral e o particular, entre forma e matéria e entre várias outras antinomias que tem essa união analógica simbólica, tá bom? Então, um forte abraço para vocês, fiquem todos com Deus, omnium nos est, et omnium orium turim unum, e sejam bem-vindos a esse novo canal. Eu publicarei esse vídeo como um post da comunidade no Metalnomics. Espero que vocês façam um grande proveito desse canal. Forte abraço.